Olá! O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai ser analisado pelos senadores no segundo semestre. Para explicar para a gente detalhes dessa fase da reforma, nós convidamos o consultor legislativo do Senado, Fábio D'Áquila. Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Senado Notícias. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui de volta na TV Senado. Bom, antes de começarmos nossa conversa, vamos ver uma reportagem preparada por nossa colega Raquel Gonçalves, que mostra os principais pontos da regulamentação. As novas regras dessa reforma começam a valer em 2026 e serão aplicadas gradativamente até 2033. Vamos ver. O projeto que regulamenta a reforma tributária estabelece regras para cobranças do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços e ainda do imposto seletivo. Eles substituem o PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. O objetivo é simplificar impostos e zerar a cobrança de diversos itens. É na hora das compras do supermercado que a população poderá sentir no bolso o impacto das mudanças nos tributos. 22 itens da Cesta Básica Nacional terão alíquota zero, como arroz, feijão e café. A novidade foi a inclusão da carne nessa lista. Outros produtos como queijo, tapioca e mel, que fazem parte de uma cesta estendida, terão desconto de 60% sobre a alíquota dos novos impostos. Na farmácia, a conta também pode ficar mais barata. O projeto prevê uma lista de 383 remédios com imposto zero, assim como absorventes e coletores menstruais. Outros medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação e os produtos de higiene, como escova de dente e papel higiênico, terão redução de 60% na alíquota. A reforma tributária também inclui devolução de imposto para consumidores de baixa renda, uma espécie de cashback. Criação da categoria de nanoempreendedor, que será isento do pagamento de imposto, desde que não tenha aderido ao MEI. Redução de 60% na tributação sobre consumo de medicamentos populares, vacinas e soros de uso veterinário. Redução de 40% em operações com bens imóveis. Devolução de tributos em produtos comprados no Brasil por turistas estrangeiros. E redução ou alíquota zero para prestadores de serviço em setores como cultura, reabilitação urbana, Instituto de Tecnologia, educação e profissionais liberais. Os benefícios da Zona Franca de Manaus não foram contemplados no texto aprovado na Câmara. O texto da reforma tributária aprovada na Câmara Federal não é nada bom para a Zona Franca, não. E prejudicando a Zona Franca, prejudica o Amazonas. E defender o Amazonas é o nosso papel aqui no Senado. No Senado, o projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do senador Eduardo Braga, que prometeu ampliar a discussão. Este PL vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, portanto, lá terá a designação do relator, terá um plano de trabalho que será apresentado, terá, portanto, a participação de todos os senadores da República, membros e não membros da Comissão de Constituição e Justiça, e lá na Comissão de Constituição e Justiça, então, vamos apresentar o relatório sobre a reforma, a regulamentação da reforma. Fábio, o senador Eduardo Braga já deu um pouquinho mais ou menos aí o caminho das pedras de como será a tramitação aqui no Senado. Ela foi muito rápida na Câmara, né? O projeto chegou no fim de abril, começou a tramitar em maio e já no dia 10, né, foi aprovado na Câmara. Como é que é o que se espera que seja o ritmo do rito aqui no Senado? Você acha que vai também ter essa mesma celeridade da Câmara ou pode até ficar para uma votação no ano que vem, 2025? Não, assim, durante a própria tramitação na Câmara, vários senadores mostraram ali insatisfação com esse ritmo muito acelerado que a discussão tomou na Câmara, né? E, inclusive, né, quando veio para o Senado, né, vários senadores já se posicionaram, inclusive o relator, né, o senador Eduardo Braga, com relação à necessidade de discussões mais calmas, né? Então, nesse momento, há uma sinalização de que o Senado vai discutir esse tema com mais tempo, com mais calma,
tá? E essa votação, ela... Até o momento, né, a maior parte dos senadores tem falado mais para o final do ano, não para o ano que vem, né? Agora a gente tem, no fim desse ano, tem as eleições municipais. Isso não corre o risco de deixar do projeto ficar para o começo do ano que vem? Ah, sim, esse risco sempre ocorre, né? Principalmente porque é um projeto de muita discussão, né, muita importância, e quando você chega perto das eleições, a gente sabe, né, trabalha aqui, de repente nem tem quórum em algumas sessões, né, para discutir e tudo mais, então realmente tem esse risco. Bom, se isso por acaso acontecer, é uma possibilidade, o projeto prevê que a regulamentação, que a reforma começa a entrar em vigor mesmo em 2026, mas sendo votada este ano, 2024. Se ficar a votação para o começo de 2025, esse prazo inicial de implantação das regras, né, porque aqui a gente está falando das regras da operacionalização mesmo, esse prazo de começo de 2026 pode ser jogado para frente ou não? Dá para, mesmo aprovando em 2025, a gente ter a reforma sendo implementada em 2026? Assim, os prazos gerais, eles estão na Constituição, eles estão na PEC, né? E aí, essa transição, ela é bem longa e lenta, né? Então, para a própria implementação do tributo, a gente tem que começa em 2026 de fato, mas certas incidências tributárias e a incidência plena do IBS, por exemplo, elas vão valer lá para 2033, mais ou menos, a incidência plena de tudo, né? Toda essa transição vai se completar ali. Então, claro que nesse ínterim, várias regulamentações adicionais podem acontecer, né? Mudança de regulamentação pode acontecer, por quê? Né? Vai começar uma parte do tributo já sendo cobrada nos novos moldes, e aí nós vamos ver na prática, né, como que vai funcionar essa regulamentação, né? A regulamentação na prática, se ela vai atender a necessidade de arrecadação do governo, se vai atender a necessidade dos setores e tudo mais, isso aí tudo vai estar em discussão durante vários anos aí mais para frente. Quando se fala em projetos muito longos, de implementação, de maturação muito longa no Brasil, a gente já tem exatamente essas mudanças no decorrer do processo, porque isso significa que a gente vai estar entrando com o IBS, com a CBS e com o IS e saindo, quer dizer, então tem um chegando e o outro saindo, né? Que é ICMS, ISS, PIS, COFINS. Como é que fica para o consumidor, para o cidadão que está na ponta da linha do consumo, como é que fica isso aí? Ele vai sentir essa questão no bolso, vai sentir na hora de organizar as contas, se a gente pensar em contas de água e luz, por exemplo? Assim, a ideia geral da reforma é não aumentar a carga tributária, né? Tem vários mecanismos de trava, mecanismos de limitação ali para que essa carga tributária, no geral, não seja sentida pelo consumidor. Mas, obviamente, essa regulamentação agora, ela vai trazer alguns princípios que são diferentes do sistema anterior. Então, nós temos alguns setores que vão ser mais tributados e outros que vão ser menos tributados. Então, o consumidor vai observar na ponta o seguinte, vai chegar no mercado e alguns produtos que costumavam ser mais baratos vão ficar mais caros. Outros produtos que costumavam ser mais caros vão ficar mais baratos. Esse mix dos produtos é que não vai continuar mais o mesmo. Tá, então vamos começar, que isso aí é o que mais interessa, é o que pega no bolso. O que é que fica mais barato? A Raquel já mostrou na reportagem dela aqui, os alimentícios básicos, né? Arroz, feijão, carne, manteiga, queijo, ficam mais baratos e outros produtos, como produtos que são maléficos à saúde, ficam mais caros, né? E aí a gente teve a primeira polêmica, que foi a questão da carne. No projeto do governo, ela veio com uma redução de alíquota de 60% e no projeto que sai da Câmara, que chegou aqui no Senado, ela tem alíquota zero. Como é que fica essa questão aí no que fala, do que diz respeito à arrecadação? Assim, realmente, nessa etapa da Câmara foram adicionados vários produtos à cesta básica. E aí, a cesta básica é onde você tem a alíquota zero, né? E aí, a alíquota zero para a carne, principalmente, foi algo que surgiu ali no 45 do segundo tempo, né? Foi algo que modificou o projeto de última hora, né? Primeiro era um destaque da oposição, depois houve um próprio aval do presidente Lula, né? Entrando em contato com as bases do governo para aprovar esse destaque. E aí, de fato, foi inserida a carne, por exemplo, né? E aí, claro que esses produtos que estão inseridos na cesta básica, a lógica é que o governo vai abrir mão da arrecadação,
né, em cima desses produtos, para que eles fiquem mais acessíveis para a população em geral, né, para que o entendimento do governo que são bens mais essenciais e tudo mais, né? E, claro, a alimentação é uma necessidade básica de todos nós, né? A polêmica, né, que tá saindo na mídia, ela fica a cargo do mecanismo como você promove essa justiça social, por assim dizer, né? Há especialistas que falam que a carne, né, ela gera todo mundo consome, né? Inclusive aquele rico de classe alta e tudo mais, e que pessoas de classe mais alta serão beneficiadas por essa redução do tributo. Então não é uma distribuição de renda aí, já que os ricos também vão se beneficiar. De certa forma, sim. E aí argumenta-se que uma forma mais focalizada seria, em vez de você dar tantas isenções tributárias em cima desses produtos, né, aumentar, por exemplo, o mecanismo do cashback, porque ele sim seria focalizado naquelas famílias de mais baixa renda que ganham ali menos de meio salário mínimo por pessoa. Isso pode ser modificado aqui no Senado? Então, ok, vamos fazer o cashback de 100% do imposto para as famílias que estão no Cade Único, por exemplo, no caso da carne, e os outros pagam a alíquota reduzida? Todas essas modificações que a Câmara promoveu agora, elas vão ser analisadas pelo Senado, tá? E o Senado tanto pode voltar atrás, quanto pode incluir novos dispositivos, né? Essa questão é totalmente livre. A única questão é que, se ele simplesmente suprimir algumas inovações da Câmara, né, esse projeto já vai direto, né, caso aprovado, ele já vai direto para a sanção, né, mas se o Senado incluir coisas novas, né, aí essas questões vão voltar para a Câmara analisar novamente. Só para a gente deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, essa é a regra, então. Se o Senado tirar alguma coisa do que veio da Câmara, o projeto não volta para lá. Exato. Mas se acrescentar alguma coisa, mesmo que não tire nada, mas se acrescentar uma vírgula, volta para a Câmara. Exato. Se tiver alguma inovação, a Câmara vai analisar se ela aceita e aí depois segue. Entendi. Então, vamos para um outro ponto que foi bastante polêmico, né, durante a tramitação, que foi a questão do imposto seletivo, né? A gente teve aí dois produtos, basicamente, que ficaram fora do imposto seletivo, que estavam dentro e que ficaram fora, que são os alimentos ultraprocessados e as armas. Como é que ficam essas duas? O imposto foi apelidado em alguns meios de imposto do pecado, eu prefiro chamar de imposto do crime, né? Porque arma mata, alimento ultraprocessado mata, né? Como é que fica isso aqui no Senado? Isso tem uma perspectiva de ser revisto aqui? Olha, assim, como a gente falou, tudo pode ser revisto, mas essa questão do imposto seletivo, na minha leitura, ela é muito o reflexo do poder de pressão de determinados setores da economia nos parlamentares, né, no Congresso. Então, você tem alguns setores que conseguiram um certo poder de lobby, um certo poder de organização e de pressão junto à sociedade aqui, junto ao Congresso, que conseguiram tanto alíquotas diferenciadas quanto sair desse imposto seletivo, né? Os ultraprocessados, por exemplo, é um caso, né, que eles estavam dentro e aí conseguiram sair desse regime, né? O caso das armas, eu acho que é uma questão um pouco mais ideológica, né? A gente tem uma bancada grande na Câmara que né, amplamente favorável ao armamento civil, né? Então, essa bancada conseguiu uma pressão, conseguiu, né, angariar alguns votos ali e foi derrubado, né, esse imposto em cima das armas, do imposto seletivo em cima das armas. Mas é uma questão que em alguns pontos, ela chega até a ser curiosa, né? Por exemplo, o caso das bebidas açucaradas, né? A bebida açucarada, ela permanece sendo cobrado o imposto seletivo. Então, a ideia é que você, né, realize ali, aumente o preço para que diminua o consumo, porque é algo que faz mal para a saúde. Mas, por outro lado, o açúcar em si, né, o açúcar bruto, ele está na cesta básica, inclusive. Sim, isso é uma coisa que eu vi e me veio esse mesmo raciocínio, exato, né? Exato. O açúcar não deveria ser sobretaxado, então, exatamente. Também? E aí o açúcar, né? E aí, claro, com certeza, deve ter tido alguma participação do setor sucroalcooleiro aí, né, e tal, o setor que produz açúcar, para que você tivesse esse incentivo na cesta básica. A cesta básica tem o açúcar lá, então o açúcar, né, cristal, aquele açúcar que você compra, açúcar refinado e etc., ele tem a isenção do tributo, ou seja, tem um estímulo ao consumo dele, mas a bebida açucarada, por outro lado, que já vem açucarada de fábrica, ela tem o desestímulo mediante o imposto seletivo, né? Então, se você faz um suco na sua casa, um cafezinho na sua casa e coloca o açúcar lá, né, essa bebida não tem uma sobretaxa, mas se já vier
mulher da fábrica açucarada terá. Então está mais aí pela questão do poder de lobby do que pela questão da observação da saúde pública mesmo. Ah, sim, né? A demonstração disso também fica nos automóveis, né? Os automóveis também tem essa questão, né? Foi inserido o veículo elétrico, né? Os veículos elétricos, pelo argumento de que as baterias de lítio, o descarte dos materiais, etc., seriam prejudiciais à natureza, né? Isso, de fato, faz sentido, né? Mas, por outro lado, por exemplo, os caminhões pesados, né, que consomem diesel e que são muito mais poluentes do que os veículos elétricos, por exemplo, eles ficaram de fora, né? E aí o argumento foi que, não, os caminhões são muito importantes para a matriz de transporte brasileira, enfim. E aí, claro que se você sempre vai encontrar um argumento, mas... um argumento específico, é um argumento, é a famosa, cada um puxando a brasa para sua sardinha. Exatamente. Agora, você não tem aí também o risco de um desestímulo à política de se reduzir danos ambientais causados pelos combustíveis fósseis, pela gasolina, pelo diesel e tal? Assim, Porque você desestimula no país o carro elétrico, né? Com essa política, se você vai tributar mais... Todos os países estão retirando os carros a combustível fóssil e implantando elétrico. A gente vai no oposto? Exato. Houve um movimento curioso aí no Congresso nos últimos tempos, porque alguns anos atrás, né, uma série de medidas foram aprovadas, não só pela União, mas também por estados, municípios, para incentivar a compra de veículos limpos, né, de carros elétricos que não gerassem a poluição ao meio ambiente. Certo? Então, teve isenção de IPVA para esses veículos, né? E várias facilidades para você adquiri-los. Agora, né, houve uma mudança, né? Uma mudança que provavelmente, né, assim, eu não tenho informações privilegiadas de forma nenhuma, mas deve ter tido provavelmente algum tipo de pressão da indústria automotiva brasileira, que trabalha aqui, que produz os carros movidos a combustão. Né? Por quê? Esse entendimento modificou, né? Antes os carros elétricos eles tinham isenção tributária e agora eles vão passar a ter inclusive a incidência do imposto seletivo. Por quê? Porque há a leitura de que os carros chineses que estão vindo, né, importados, elétricos, eles concorrem de uma forma muito forte com a nossa indústria local, né, e prejudicam a geração de emprego na indústria local. A indústria brasileira não tem ainda essa capacidade de se renovar para uma indústria de veículos elétricos? Não, ela tem se renovado, inclusive na época da PEC, que foi aprovada da reforma tributária, né, teve várias negociações, inclusive, que tinham empresas interessadas, até o Grupo Stellantis estava interessado em vir ao Brasil, construir novas fábricas e tudo mais, que contemplassem essa matriz elétrica. Mas a parte disso, né, a importação de veículos elétricos também está muito forte, né, muito acelerada de empresas que não estão produzindo aqui. Então, creio que tem essa componente dentro do racional de você inserir o imposto seletivo. Inclusive, há também uma crítica de tributaristas com relação a isso, porque o imposto seletivo, teoricamente, ele era feito para reduzir o consumo, para mitigar o consumo de coisas que fazem mal, né? Mas a própria incidência de imposto seletivo em veículos, ela leva em conta se o veículo é produzido aqui. Então, poxa, o imposto seletivo vai servir como mecanismo de política industrial agora, né? Isso não é exatamente a ideia original do imposto, né? E há uma certa distorção conceitual com relação a isso. Você acredita que esses pontos podem ser, ou devem ser, ou vão ser, porque a gente tem várias possibilidades, né? Avaliados aqui no Senado? Com certeza serão avaliados. Ô, Fábio, essa questão do cashback, como é que vai ser? Não é difícil para o consumidor? O cashback, ele assim, antigamente, antes desse projeto, ele entrava no gás com 100%, tá? E esse cashback de 100% da CBS, ele foi ampliado para água, luz e outros, foi água, luz, gás, tá? Que foi ampliado. E aí, a gente tem também a questão do cashback no IBS. O IBS, se eu não me engano, é 20% do IBS que retorna em cashback. E aí, o que é essa lógica do cashback, para quem está vendo isso agora, né? O cashback é basicamente você paga a sua conta de água, a sua conta de luz, enfim, e aí você recebe, né, você que é usuário do Cade Único, por exemplo, você pode receber ali o dinheiro de volta, uma parcela dos tributos no seu cartão, para você usar ali para comprar outros bens, outros serviços e tudo mais, sem nenhum problema. Isso não dificulta um pouco? Ou você acha que o fato de retornar de
direto para o cartão de quem está no CadÚnico, é fácil, é simples? Assim, sempre há o desafio, porque o Brasil é um país muito grande e que a população mais pobre, mais necessitada, há ainda um contingente de desbancarizados, de pessoas que não têm acesso, que não utilizam cartão e tudo mais. Mas depois do contexto da pandemia, o argumento do governo é que isso melhorou bastante, porque teve-se que pagar, à época, o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial foi isso, milhões de pessoas, né, em um curto espaço de tempo, passaram a utilizar, né, os cartões e aí hoje essa deficiência na leitura do governo, ela é muito menor do que no passado. Então, a tendência é que isso funcione muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de reforma tributária como uma distribuição, uma possibilidade de redistribuição de renda, né? A gente tem aí essa questão do imposto seletivo, que teoricamente atinge também bebidas, atinge também alguns produtos que são de consumo mais de classe A, B e A. A gente tem uma tributação sobre os fundos de investimentos, que são fundos normalmente são feitos, os exclusivos, por pessoas ou classe média alta, ou classe alta, ou super ricos. E também é polêmico, né? Não tem tributação. Quem tem muito dinheiro, os operadores dos fundos são contra essa tributação. Quem defende a tributação alega que é exatamente um mecanismo de fazer com que os recursos saiam dos fundos e sigam para empréstimos, para investimentos reais, para a economia real. Como é que você vê essa discussão aqui no Senado? Olha, existe, claro, alguns pontos importantes aí, né? Primeiro, que um ponto legítimo, na minha opinião, é a questão de você tornar isso simétrico. Ou seja, o investidor comum, pessoa física comum, que ganha o seu salário mensal ali e que aplica num fundo de um banco, né, ele já tem a incidência do Come Cotas, que é a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos a cada 6 meses ali. Né? E aí, quem tem acesso a esses fundos exclusivos, de fato, são somente aquela parcela da população de pessoas mais ricas, que conseguem um fundo só para si. E aí, esse fundo, enquanto o dinheiro ficava aplicado lá, ele não tinha a incidência de Come Cotas, certo? Esse era o grande argumento de que o dinheiro poderia ficar parado lá e crescer de uma forma mais rápida em seus rendimentos do que a própria aplicação da pessoa física comum que não tem muito dinheiro. E aí, essa questão de você trazer uma simetria de cobrança, eu vejo como positivo. Agora, se essa tributação ela é alta, ela é além do que deveria e tudo mais, aí claro que há um debate aqui na casa e esse debate vai seguir existindo porque tem posições diferentes. Tem posições, né, de deputados que são mais a linha liberal, que entendem que deputados e senadores, né, da linha mais liberal, que entendem que o Estado tem cobrado muito e tem penalizado a produtividade do país, né? Então, tem essa linha de que os tributos como um todo deveriam ser menores, tá? Agora, também há a linha dos deputados e senadores que entendem que a arrecadação do Estado precisa ser mais forte para garantir as necessidades sociais, para garantir os programas sociais e ampliar essa cobertura aos mais necessitados, né? Então, esse debate é legítimo, franco e tem acontecido em todo momento. A reforma, ela trabalha um pouco com possibilidade de estímulo de alguns setores. E aí, a gente tem um setor que recebe algum estímulo com redução de alíquota, que são as transações, as operações de bens imóveis, né? De moradias, de prédios residenciais. Como é que fica? A gente tem uma redução de cerca de 40% no caso de vendas da alíquota e de 60% no aluguel. Explica isso para a gente direitinho, por gentileza. Tá, é importante primeiro a gente falar o seguinte: se você que está assistindo for vender o seu imóvel ou for comprar um imóvel de outra pessoa, como não é a atividade finalística de nenhum dos dois, né? Ninguém, assim, supõe que você comprou de uma pessoa normal, que botou uma casa à venda, não um dono de imobiliária, por exemplo, que é diferente, tá? Mas assim, se for uma pessoa física, entre pessoas físicas, isso vai continuar sendo não tributado. Tá? Como já é hoje. Não há tributação como já é hoje. Claro que há a tributação na transferência do bem, né? A incidência do ITBI, por exemplo, enfim. Mas a transação em si não é tributada. Isso, a transação em si não é tributada, tá? E aí, isso vai continuar sem tributação. O que tem tributação, por exemplo, é você comprar um imóvel na planta da construtora, né? Porque a construtora tem como finalidade construir casas, apartamentos e tudo mais, né? E aí, de fato, há essa redução de 40% no próprio bem, na transação do próprio bem, e a redução de 60% no aluguel. O setor
os representantes do setor, eles têm externado aqui na própria Câmara e tudo mais, que isso vai aumentar o custo dos aluguéis e aumentar o custo também dos imóveis novos vendidos. Mas o aluguel não já paga imposto hoje? Paga, só que esse imposto é um pouco mais reduzido do que o imposto que está sendo proposto na reforma. Tá? O argumento do setor é que para ficar igual ao que é hoje, deveria ser uma redução de 60% no imóvel e uma redução de 80% no aluguel. Seria algo nessa linha, tá? Certo. E aí, assim, há essa leitura dos setores que esse custo vai aumentar, mas também há um argumento do governo de que, apesar da alíquota ser mais alta, há um chamado redutor social, que é na casa de R$100 mil, se eu não me engano, que é o seguinte: até R$100 mil você tem alíquotas menores, ainda menores, tá? E aí vai ocorrer uma certa progressividade de cobrança de tributo, ou seja, imóveis mais baratos vão ter tributos menores, imóveis mais caros vão ter tributos maiores. A mesma lógica vai funcionar com o aluguel. Aí o argumento do governo é que no efeito líquido, ali no fundo, você não vai aumentar a carga tributária. Certo? Esse é o argumento do governo. A carga total, mas Isso. você aumenta, e aí é a regra de quem ganha mais, paga mais. Exatamente. Quem tem mais, paga mais. Para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Foi criada aí uma categoria empresarial nova, o nano empresário, que é a metade do MEI, que já é pequeno. Exato. Como é que fica? Esse vai ser isento, foi criado e fica isento de impostos? Exatamente, ele fica isento, né, desses impostos. E eu creio que a lógica aí, né, o governo ele tem... Desde a época da campanha eleitoral, assim, ele tem falado dessa lógica de você incentivar o empreendedorismo, né? E aí esse estímulo, ele está traduzido tá sendo mais focalizado em quem ganha menos. Fábio D'Áquila, muito obrigada pela sua presença aqui no Senado Notícias Especial. Eu que agradeço. Muito obrigado. E ficamos por aqui. Você pode rever esta edição no Senado Notícias em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.